Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E antes da gente começar o nosso Security Talks da tarde de hoje, vamos às regrinhas de ouro. Se você está assistindo aqui, seja gravado ou ao vivo, você confere se já está inscrito no nosso canal. Se não estiver, se inscreve rapidamente e também já ative as notificações, prestando atenção para ativar no modo todas, para você não perder nada do que a gente traz aqui no dia a dia. E também deixe o seu like, temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Essas ações ajudam a alterar ali, influenciar o algoritmo do YouTube para levar essa informação, esse compartilhamento de conteúdo muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e dê o seu like. Estamos na tarde de hoje, dessa quarta-feira, com os nossos amigos aqui de sempre. Então, vamos dar uma boa tarde aqui do nosso amigo, começando o nosso Security Talks de hoje. Boa tarde, Mário, tudo bem? Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Daniel, Ricardo. Boa tarde a todos. Você que está acompanhando a live, não se engane, não é o Mauro Naves, é o Mauro Tranche da Avantia. Muito bom. Daqui a pouco eu vou receber uns 30 WhatsApp disso. E o pessoal da ICTS nos cedeu hoje, debutando conosco no programa, o Ricardo Gonçalves. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, Silvano. Olá a todos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos e boa tarde. Espero que seja uma tarde produtiva, cheia de informações. Muito bom, seja bem-vindo aqui ao canal, nosso programa. E o nosso convidado especial de hoje é o Daniel Nave, que é o Lead of Security da Unipar Group. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, Silvano. Muito boa tarde àqueles que acompanham o canal da CT Segurança. Mário, Ricardo, muito boa tarde a vocês aí. Muito bom. Bom, você que está nos acompanhando, eu vou chamar a atenção para você de uma coisa. Se você olhar no canto inferior direito do seu navegador, tem um QR Code. Esse QR Code vai ficar aí durante todo o nosso bate-papo, você pode até voltar nele depois. Se mirando a câmera do seu celular, lendo esse código QR Code, o que vai acontecer é que você vai ser levado a uma área de testes gratuito que a Avantia preparou para você. Então você vai ter lá, por exemplo, alguns analíticos de vídeo que você pode testar ali na sua casa. Então vai lá, é uma POC gratuita que a Avantia preparou para você. Legal? Aproveitando para dar uma boa tarde para o pessoal que já deu o ar da graça aqui no nosso chat. O primeiro chegar, o primeiro colocado aqui é ele, o sommelier do nosso segmento, Maurício Tiaccio. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, André Santos. A Karen do Marketing da Avantia, o Leandro Linares, o nosso amigo Demarque, lá de Ribeirão Preto, o Claudinei Brosso e a Júlia Karenina já estão por aqui também. Muito bom. Você que vai chegando, vai dando o seu oi aqui no chat, que daqui a pouco a gente volta a falar com você. Muito legal. Hoje a gente vai falar sobre profissional de segurança 4.0. Meu amigo Mário, dá o pontapé inicial para a gente, por favor. Joia, Silvano, um abraço grande aí para o Maurício, né, para a galera toda aí, para a Júlia aí que está acompanhando. Um abraço para a galera toda da Avantia. Essa semana a gente conquistou, né, a gente está fazendo um trabalho grande, eu e Júlia aí, fizemos e conquistamos aí a nossa mudança, né, de equipe de pré-vendas para engenharia de soluções. Então, um abraço para essa galera forte aí de São Paulo, de Recife, de Brasília, do Rio de Janeiro, que representa essa galera que constrói essa engenharia, soluções de inteligência artificial, né, e de tudo que a gente trabalha para ajudar a criar tudo isso que a gente tem transformado, né, que está transformado tudo isso que a gente tem feito. Daniel, bem-vindo, cara, ao nosso Security Talks. Ricardo, parceiraço aí, CTS sempre. Daniel, eu queria que você falasse para mim, cara, um pouquinho aí dessa trajetória de carreira que você tem, né, para chegar a esse ponto de estar aqui falando para a gente um pouquinho, né, e de estar atrás desse profissional 4.0 na área de segurança. Conta um pouquinho para nós disso daí e seja novamente bem-vindo aí ao nosso Security Talks. Muito obrigado, muito boa tarde. Agradeço demais aqui essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Acho que a troca de informação é uma das coisas boas, pelo menos, que a pandemia trouxe para nós, porque a dinâmica hoje de conversas, se não fosse a pandemia, nós não estaríamos aqui agora, então. Então, nesse ponto, ajudou a gente a acelerar algumas formas de interação que, a princípio, pareciam que estavam distantes, né, da gente. Bom, eu tenho uma formação bem eclética, tá? Eu entrei para a área, já estou na área de segurança há 20 anos, tá? Eu comecei a tomar gosto pela coisa quando
eu comecei a fazer alguns cursos livres de segurança na área. Nessa época eu estava morando fora do país, tá? Então eram disponibilizados para as pessoas, para os civis, né, vamos chamar assim, alguns cursos livres em segurança. Então eu tomei gosto por isso. Por coincidência, meu pai é aposentado, ele é da reserva da Polícia Militar. Minha mãe é professora, né? Eu tenho um cunhado que é também da reserva, da aeronáutica, tá? Minha esposa também é da área de segurança, coincidentemente, tá? E desde então, logo que eu voltei para o Brasil, eu fui convidado a entrar para um grupo financeiro, um banco internacional, e dentro desse banco eu já comecei assim numa área de gerência bancária, tá? Então eu não sabia nada de gerência bancária na época. O banco me pagou os melhores cursos na área, brasiliano, FECAP, etc. Tá? Aí eu conheci muitos dos nossos amigos que aparecem aqui nas conversas até hoje também. Logo após isso, eu me formei também em gestão de segurança pública. Então, eu sou uma pessoa graduada na própria área de segurança. Eu tenho uma série de cursos também, não só aqui no país, mas fora também, relacionados a todas as questões de segurança. Eu tenho uma formação também bem específica em segurança eletrônica. Então, na FECAP, eu fiz um curso só de gerenciamento de sistemas eletrônicos e de segurança, tá? E atualmente eu estou numa indústria química. Então, a gente é líder em cloro-soda aqui na América Latina. A gente tem plantas no Brasil, na Argentina também. E o processo de aprendizado é constante. Então, já vou emendar aí com uma pós-graduação e um MBA na área de segurança também, tá? Que é um assunto que, não vou dizer assim, que ele pode ser explorado de várias maneiras. Então, já falando um pouco dessa questão do perfil, né, do profissional, pelo menos na área de segurança 4.0, vamos falar assim, primeiramente tem que ser uma pessoa muito curiosa. Então, após isso, tem que ter uma formação mínima, tá? Quando eu falo formação mínima, é você ter pelo menos um conhecimento através de alguma graduação, tá, na área. Buscar o conhecimento em qualquer plataforma, hoje online, presencial, tá? E o diferencial de um profissional dessa área, e o que ele precisa ter também, como eu disse, ele precisa ser uma pessoa curiosa, uma pessoa instigante, ele precisa ter um perfil multifunções, vamos dizer assim, multitarefas, tá? Então ele precisa se relacionar com todos os seus clientes internos, quando alguém presta um serviço para a empresa, por exemplo, né? Então, e ele precisa ser um profissional principalmente aberto a novas possibilidades e principalmente, tá, pensar fora da caixa. Eu sei que é um termo que o pessoal utiliza bastante isso, mas é geralmente nesses momentos de disruptura, tá, como a gente está passando agora com a pandemia, que as melhores ideias e que pessoas instigantes e curiosas se destacam. Então, esse é um pré-requisito, vamos dizer assim, para a pessoa se dar bem nessa área, vamos chamar assim de profissional de segurança 4.0. Perfeito. Deixa eu pegar o gancho aqui da sua fala, Daniel. É um prazer estar falando com vocês aqui. E, obviamente, que a gente é um tema que eu acho que é novo para algumas pessoas, ainda que o tema não seja tão novo, né, a ser tratado, né? Então, do ponto de vista histórico, a gente sabe que nós tivemos a primeira revolução industrial lá em meados do século XVIII e tal. Você consegue contextualizar isso para nós? Como que foi essa evolução? Como que contar um pouquinho dessa história sobre essas revoluções, a 1.0, 2.0, até a que chegamos atualmente? Não, com certeza. Esse termo, indústria 4.0, na verdade, tem toda uma contextualização histórica, tá? Então, a primeira onda, vamos chamar assim, a primeira revolução foi lá em meados de 1700, tá? Então,
A gente sai da indústria que era praticamente tudo construído sem nenhum tipo de auxílio, né, para o maquinário a vapor. Então, a indústria têxtil, principalmente, parte da indústria automotiva, que eram carroças, não eram nem veículos na época, já começou a utilizar a mecanização, principalmente a mecanização a vapor, né? Aí, quase 100 anos depois, foi a indústria 2.0. Foi a exploração e o desenvolvimento da energia elétrica e a utilização do petróleo não só como combustível, mas como matéria-prima para uma série de insumos aí para a indústria em geral. Então, aí após mais ou menos agora em meados dos anos 70, tá? É a terceira onda, a indústria 3.0, que é justamente a fase de automação de processos, né? Então, a gente consegue verificar nessa fase o uso de robôs na linha de montagem, o uso de computadores, né? Então, é o início da automação na indústria, né? Em 2010, começa, então, Agora, vocês estão vendo aqui que de a cada 100 anos, agora a gente tem aí uma disruptura em mais ou menos 40 e poucos anos. Em 2010, começa, então, esse termo, né, de indústria 4.0, que nada mais é do que a virtualização de tudo, né? Então, inteligência artificial, realidade aumentada, impressões 3D, Big Data, internet de alta velocidade também, tá? Então, é a fase onde tudo começa a se conectar, a se moldar. E nesse exato momento que a gente está aqui em 2021, é o quê? É o avanço também exponencial nessa velocidade. Então, a gente estava demorando aí na última leva mais ou menos 40 anos, né, para mudar, para ter uma ruptura grande, né? Então, agora a gente tem aí em menos de 25 anos mais mais uma ruptura, tá? E a gente deve muito isso agora que vai acontecer com o mundo, que é não só a velocidade de tudo. Então, com a pandemia, a gente tinha qualquer plano ou projeto aí de modernização que levaria aí de 10, 15, 20 anos, isso está acontecendo em 5 ou até menos que isso, em 5 anos ou menos, né? Então, já está chegando a internet 5.0, que é o 5G, né? Vamos chamar assim. Verdade. Então, isso vai causar mais uma ruptura em todos esses sistemas que já são interligados. Então, hoje não só serão interligados, mas também a velocidade de comunicação vai ser a latência zero. Então, é um período assim de muitas oportunidades. A velocidade, né? A velocidade natural desse processo evolutivo, né? Acho que daqui para frente, eu acho que a condução dessa revolução, dessa evolução, tende a ficar mais latente a cada dia, né? Ou seja, o estreitamento, né, dessa evolução inerente à internet das coisas, etc. Eu acho que realmente é esse o caminho que a gente está conduzindo, né? Eu conversei hoje de manhã, tive um bate-papo hoje de manhã com uma galera, e tem muita gente achando que a hora que a gente tiver de verdade, né, a internet, a internet que é o 5.3, 5G de verdade aqui, porque a gente tem dúvida se o 3G e o 4G que a gente tem aqui é de verdade mesmo, né? A gente está aproveitando como poderia essa tecnologia. Mas a hora que a gente tiver realmente disponível o 5G, como ele realmente pode ser, vai provocar toda uma nova revolução, né? De novo, não só na oferta de serviços, mas nas relações humanas mesmo, de fato. No dia a dia mesmo, né? No dia a dia de cada um. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer. Isso tem a ver com a capacidade e com a velocidade com que as informações são transmitidas, né? E com que elas chegam para as tomadas de decisão, né? Porque hoje em dia o que a gente tem, e sempre tivemos, na verdade, né? A questão é só aonde que essa informação estava chegando e em quanto tempo ela chegava, é troca de informação para tomada de decisão, né? É isso que a gente vive, né? Quando a gente fala de indicador ou de qualquer outra coisa. A Avantia, a gente tem se especializado, né, nessa questão de inovação, né, a gente tem buscado transformação digital, né, tem buscado tudo que é novo e tudo que é rápido e tudo que é adaptável à transmissão, né,
a conduzir informações através das redes, né? Principalmente dessa parte de análise de imagem, né? E análise de comportamento, e a gente tem acompanhado a evolução disso daí ao longo do tempo. E trabalhado, né, para estar sempre à frente dessa inovação. Não é à toa, né, isso aconteceu já há algum tempo e tem acontecido, né, da gente chegar em clientes às vezes, né, e ouvir o cliente me dizer que existe uma coisa nova que ele viu não sei na onde e que a gente não tinha visto, né? Isso não é um pecado para ninguém que trabalha, porque não dá para saber de tudo, né, e não dá para acompanhar tudo também, né? Essa questão, essa transformação, né, essa condição dessa transformação de revolução digital, né, que a gente não tem como mais voltar, né, o déficit de funcionários, de profissionais de desenvolvimento no mercado nacional hoje, ele é impressionante, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre isso ontem, inclusive. Essa transformação toda, né, como é que isso impacta nas profissões, né, principalmente relacionadas à segurança? A gente vive ouvindo, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Vale para as profissões também? Como é que você vê isso daí? Cada momento de ruptura, eu falo que o primeiro impacto é o desemprego, tá? Então, vou falar aqui um pouquinho das coisas, entre aspas, ruins, tá? Então, a primeira delas é o desemprego. A gente está com uma previsão aí para até 2030, a gente ter mais ou menos 800 milhões de desempregados no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente está hoje, infelizmente, aí com uma taxa de 14 milhões de desempregados, tá? Então, o primeiro impacto é esse, cada momento de disruptura. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer aqui para o pessoal que para cada momento de disruptura, a gente tem também um momento de novas oportunidades. Então, eu digo que para o profissional de segurança agora, com essa questão da indústria 4.0, a gente consegue, então, ter uma série de novas oportunidades aí que, assim, estão ao alcance de todos. Basta, claro, oportunidade e vontade, tá, para se atingir. Então, eu digo que, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? A gente hoje tem uma rede de agências bancárias aqui no Brasil que ainda é muito grande, tá? A previsão é que 70% dessa rede de agências, não só pelo momento de 5G ou porque a evolução em si, isso vai diminuir, mas também o foco de quem trabalha com banco hoje modificou bastante. Então, vocês imaginam, na indústria da segurança, o maior empregador aqui no país hoje é o sistema bancário, tá? Então, vocês imaginam aí o tanto de profissionais que precisarão se reinventar para se manter dentro, né, do mercado de trabalho. Então, eu vejo aí uma série de coisas ruins para quem não está preparado, mas, ao mesmo tempo, eu digo que tem também formas e maneiras muito rápidas para a pessoa se qualificar também. Então, não só com questão do EAD, né, o ensino à distância, mas também o volume de informação que hoje está disponível nas plataformas, né, de internet, etc. Legal. Deixa eu pegar um pouco dessa questão de profissionalização. Quando nós falamos de profissionais 4.0 e diante de uma pandemia, né, de um momento tão diferente que nós vivemos, né, você acha que essa questão pandêmica alterou ou acelerou esse movimento 4.0? Com certeza, tá? Eu digo isso porque o seguinte cenário, a gente está hoje trabalhando com análise de riscos, eu costumo perguntar para o pessoal assim, qual foi a análise de risco aí, eu até desafio, né, os meus colegas, quem foi que previu, por exemplo, uma atuação totalmente baseada em sanar qualquer tipo de incidente de riscos, como numa pandemia global? E isso, ter pensado nisso, por exemplo, lá na época da gripe suína, da gripe aviária, né? A gente teve já ensaios, né, de pandemias, e o que a gente aprendeu desde lá? O que foi realmente colocado em prática desde então? Eu descobri que os nossos colegas tinham pouca coisa para colocar em prática. Eu dou um exemplo que na própria empresa que eu trabalho, eu tinha um modelo de mitigação de risco pandêmico que era
quase que um Ctrl-C, Ctrl-V aí de situações anteriores. Então, a pandemia fez a gente simplesmente sair primeiramente da zona de conforto, tá? Olha, a gente tem um outro cenário agora, um cenário que não foi previsto de uma maneira completa, tá? Não existiu análise na época aí que previu que a gente ia ficar aí 2 anos, pelo menos, com tudo parado, tá? Quando eu falo tudo parado, a economia não está se movendo da maneira como ela estava projetada para se mover. Então, eu falo que o primeiro impacto para o profissional de segurança foi que ele teve que se reinventar. Então, você imagina você pegando um sistema de atendimento a protocolos sanitários, você colocar em prática isso na empresa do dia para a noite. Então, a pessoa tem que ser resiliente, tem que pensar fora da caixa, tem que testar de uma maneira rápida isso, porque já precisa entrar em funcionamento. Então, você tem que buscar um conhecimento com relação à legislação vigente, porque o governo federal falou uma coisa, os governos estadual e municipal têm alguns decretos aí próprios, né? Então, a gente fica no meio desse fogo cruzado, tá? E a gente tem que proteger as pessoas, a gente tem que proteger os processos, a gente tem que fazer com que uma pessoa que trabalha em home office tenha que ficar protegida através da tentativa de invasão do seu equipamento, essa pessoa precisa bater ponto à distância, o nosso controle de acesso precisa ser biométrico, então ele precisa identificar a temperatura de uma pessoa, se ela está usando máscara ou não. Então, tudo isso aconteceu de forma muito rápida. Quem não estava, infelizmente, preparado e ser resiliente, né, quando começou a pandemia, teve bastante dificuldade. Então, para nós, a segurança está sendo um desafio diário, tá? A gente tem uma greve de caminhoneiros aí iminente, então eu já estou pensando em 2018, aí, quando aconteceu aquela paralisação. Então, mais uma vez, a gente vai ter que não só correr atrás, mas buscar de forma organizada proteger o negócio. Sabe que sempre quando a gente fala, né, de uma questão de profissional, né, de profissionais, a gente que faz gestão, né, de pessoas e faz gestão de profissionais, a gente sempre busca, a gente tem sempre aquele sonho, né, de que a gente vai sempre contratar alguém ou de que a gente vai sempre se deparar ali com um profissional que seja ideal para aquela vaga, né, ou para aquela condição de trabalho, ou para aquele momento, né, que a gente está trabalhando ali. E a gente sabe que às vezes é difícil, né, que nem todos estão preparados para tudo, né, isso é uma coisa muito complicada. Você entende, cara, que as empresas vão buscar, né, com essa questão nova, com digitalização, com essa transformação digital, com tudo isso, você entende que elas vão buscar no mercado um profissional ideal de segurança, né, para os vários níveis? Você acha que isso vai ficar uma coisa um pouco mais idealizada, uma coisa um pouco mais definida? Você acha que vão haver profissionais ideais para cada tipo de segmento de segurança no mercado? E se houver, como é que você acha que tem que ser, como é que tem que se portar esse profissional ideal para cada tipo de posição, né, nesse nosso trabalho de segurança? Aqui no Brasil nós estamos num dilema. 78% da mão de obra brasileira ela é semi-qualificada ou desqualificada, tá? Quando a gente fala de profissionais para atuarem, principalmente agora na área de segurança, a gente tem, claro, uma série de boas intenções, tá, com relação à legislação, só que a legislação está demorando para ser atualizada, ser colocada em prática aqui no país, tá? E as empresas elas têm um déficit hoje para encontrar um profissional, vamos chamar assim, de não só qualificado, que tem que ter alguns pré-requisitos, tá, para a função, mas também aquele profissional multitarefa. Então, a empresa busca uma pessoa que, claro, tenha uma formação específica na área, mas que principalmente seja resiliente para atuar nas diversas frentes diferentes que hoje e amanhã serão exigidas do profissional de segurança. Então, eu tenho que ter noções aí de finanças, eu tenho que ter um intercâmbio com RH, com TI e etc. Então, o que o mercado está hoje, como que ele está tentando suprir esse gap, né? Ele está tentando, primeiramente, buscando internamente, tá, dentro das próprias organizações, pessoas que às vezes são até de outras áreas, mas que têm uma desenvoltura e que pode ser aproveitada na área de segurança.
Eu falo pessoas aí de áreas de TI, principalmente, de áreas até de compliance, de RH, que hoje são braços essenciais para os colegas que trabalham em segurança, tá? E às vezes acabam migrando totalmente para a diretoria de segurança da empresa. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é o que? O estabelecimento já que a gente tem uma deficiência de mão de obra, estabelecer parcerias. Então, parcerias junto à universidade, junto ao governo federal, nos seus órgãos específicos, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, para tentar sanar essa deficiência que a gente tem. É difícil hoje, por exemplo, a gente contratar um gestor de segurança, vamos dizer assim, bem qualificado. A maioria dos gestores estão empregados hoje, tá? Estão trabalhando, tá? E eu dou um exemplo aqui em Santos. O pessoal que trabalha para a segurança portuária precisa ter algumas certificações próprias, né, da área, e é muito difícil, tá? São poucos que são certificados. Diga-se de passagem que são várias e detalhadas, né? Exatamente. Então, é bem difícil, tá? Posições aí que ficam abertas durante meses aí e não encontra-se um profissional devidamente qualificado para assumir. Todo esse cenário de profissional desenvolto, multitarefa, etc., assim, é muito bonito quando a gente fala que seria um perfil ideal, mas a gente, na verdade, precisa trabalhar bastante, inclusive aqueles que trabalham conosco. Eu falo isso porque é um processo constante que eu tenho junto à minha equipe de qualificar o pessoal para, em algum momento, sentar na minha cadeira. Legal. Eu acho que, de fato, recursos humanos, né, você encontrar bons recursos humanos preparados, né, e de forma quase que pronta para assunção de um cargo, realmente tem suas dificuldades, né, porque ao final essas pessoas acabam, já estão alocadas, né, já estão empregadas, já estão devidamente em seus trabalhos. O que eu vejo também é que existe sim no Brasil bastante mão de obra com bastante vontade do desenvolvimento, né? Com bastante vontade de buscar isso, né? Então, um material humano muito importante, principalmente para a área de segurança e principalmente agora nessa evolução da segurança. E se a gente puder aproveitar aqui esse gancho aqui para quem estiver nos assistindo, para que a gente possa dar uma direção, o que você pode trazer para nós aqui? De que cursos? Talvez cursos e-learning, cursos EAD, o que você conhece alguns cursos que você poderia sugerir aqui para que as pessoas possam buscar essa evolução contínua, possam estar aptas para assunção de novos cargos e o desenvolvimento próprio? Com certeza. Eu, inclusive, indico isso para a minha própria equipe. Eu sempre incentivo, né, eles a buscarem esse conhecimento. A maior parte desse conhecimento está hoje disponível e grátis na internet, tá? Eu tenho uma série por exemplo, a Escola Superior de Segurança, lá do Caruso, tem mais de 60 cursos gratuitos totalmente focados aí para a área de segurança, seja em qual nível for, tá? Quem mais aqui? A revista Segurança Eletrônica, tudo isso que eu estou falando está disponível na internet, tá? Do grupo CT Segurança, são vocês, tá? A revista Segurança também, que é online e grátis, lá tem assuntos diversos na área. Para quem quiser se graduar na área, a gente tem a Unisul, que tem cursos de formação, cursos de graduação, quer dizer, e a própria Anhembi Morumbi, além da FECAP do Brasiliano, que eu falei agora há pouco também. Então, assim, tem uma série Hoje é muito vasto, então, se você... O pessoal chama aqui de dar uma googada, né? Digitar lá cursos livres em segurança, algo nesse sentido, vai aparecer aí um vasto material na internet. Então, basta ter vontade, ter uma disciplina, tá? Porque eu falo assim, não é porque é AD, porque é mais fácil, muito pelo contrário. Eu conheço excelentes cursos, não só aqui no Brasil, mas fora. Aí eu estou falando a Universidade de Michigan também tem cursos bons na área de segurança. A própria Universidade de Comillas, na Espanha, que é bem conceituada junto aos brasileiros, tá, com relação a isso. O próprio Brasiliano que eu falei, inclusive, tem cursos que possuem o apostilamento e reconhecimento da União Europeia. Então,
assim, tá bem fácil, tá, para buscar o conhecimento hoje do que há 10 anos atrás. Isso é um outro ponto positivo com essa revolução tecnológica, porque o conhecimento ele está bem assim a fácil acesso e alcance de todos. Ao alcance de todos, né? Acho que cabe cada um entender justamente aonde quer chegar, né? E buscar isso, porque realmente capacitação, treinamento é uma coisa que a gente sempre busca, né? A eficiência desses profissionais a partir disso, né? A partir de bastante treinamento, capacitação, para que estejam prontos para conduzir os trabalhos daqui para frente, né? Tem a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, agora falando um pouco na área da indústria, né? Ele é um órgão federal, na verdade é um órgão que trabalha junto ao governo federal, tá? E setor produtivo para adotar uma série de políticas públicas voltadas justamente para a formação de profissionais capacitados a essa nova realidade que a gente está vivendo agora, né? Então, em parceria com o MEC, eles mobilizaram setores da indústria e fizeram uma consulta pública no MEC para o quê? Para fazer uma reanálise do catálogo nacional de cursos técnicos, justamente o quê? Para atualizar na verdade, o portfólio, né, dos nossos cursos aqui no Brasil para esses novos temas, né, que estão surgindo aí com relação à capacitação de pessoas frente a essa nova realidade. Eu acho isso muito bacana e essencial. Já é um grande passo isso já. Você sabe que eu particularmente sou um cara que gosto muito de passar conhecimento, né? E eu sou na verdade, eu sou de uma cidadezinha de Minas, cara, que hoje deve ter uns 12 mil habitantes, assim, né? Cresceu, hein? E eu fui criado lá, né? Com escola primária, pública e tudo mais. Hoje, por uma questão, eu estou na área de segurança já há algum tempo, vim para a área de segurança por conta de que realmente a área de segurança estava mudando para a rede IP, né, e tudo mais, e eu acabei vindo para poder trabalhar com a transmissão de imagem através de redes IP, né, e acabei ficando, gostando, e aí aprendendo os conceitos, né, um pouco só, para a gente poder estar aqui hoje falando com vocês aí. Mas os meus moleques, quando eles saem, por exemplo, né, eles vão para boate, né? Eles saem, vão para casa de amigos. Eu já fico, né? Pô, você vai entrar, já olha onde está as portas de segurança, né? Você vai entrar, já esbarra no segurança do local, já pede desculpa, já mostra para o cara ali uma educação, o cara já te marca, entendeu? Então, assim, para chamar atenção para situações de segurança que normalmente ninguém presta atenção, mas que faz uma diferença muito grande depois, né? É uma besteira, mas poderia ter feito para mim se eu tivesse esse entendimento há alguns anos atrás, né? Talvez não tivesse tomado alguns tapas aí como a gente já tomou outras épocas, então talvez fizesse alguma diferença. Papel, cara, de empresas como a Avantia, como ICTS e outras que estão buscando, né, o novo sempre à frente, né? O papel dessas empresas em transmitir e fomentar esse conhecimento, né? E dizer para as pessoas, olha como isso é novo, olha que assunto interessante, olha que coisa nova, né? E isso através de parcerias, cara, com universidades privadas, com institutos de educação, com ETECs, com escolas técnicas e tudo mais. Eu acho isso interessantíssimo, né? Você poder... É lógico que você não vai contar ali o segredo do negócio, mas você vai chamar a atenção de uma faculdade que tem uma disciplina de desenvolvimento de sistemas, né? Para o mundo que é você desenvolver sistemas voltados para a segurança, né? E aí trazer, né, essa vontade, né, de que os estudantes possam olhar para a área de segurança como uma profissão e como uma busca de aprimoramento para desenvolvimento. A gente sabe que, às vezes, essa parte de parcerias, né, e tudo mais, ela às vezes é um pouco mais complicada. Mas, assim,
você entende que esse papel das empresas privadas, né, nas parcerias com as universidades, você acha que isso poderia ajudar e melhorar e até acelerar esse processo do profissional de segurança 4.0? Certeza no seguinte sentido, a sociedade em geral, eu vou dar um exemplo agora, eu fiquei um tempo lá nos Estados Unidos, eu vou falar como é que funciona, pelo menos, a questão do senso coletivo de segurança. Então, lá é muito enraizado isso. Então, questão todos esses cultural, pontos, né, importante. Isso. Esses pontos que você disse, olha, vamos dar uma olhada, vamos esbarrar na segurança, vamos dar uma olhada nas câmeras, na parte de prevenção e combate a incêndio do local. Quando eu disse lá atrás que eu fiz alguns cursos livres na área lá, eu estava justamente dizendo que é a forma de aproximar a segurança do dia a dia das pessoas. Então, a segurança no deslocamento, a segurança dentro da residência, segurança com relação aos nossos filhos, a segurança numa viagem de férias, a segurança no deslocamento para um outro país. Então, lá é muito maduro nesse sentido. Então, eu acho que o papel não só da universidade, mas o papel de todos aqueles que querem disseminar conceitos de segurança é justamente você começar a tornar isso algo natural no dia a dia das pessoas. Então, a gente aqui está cheio de canais aqui que falam sobre segurança. Isso já é uma grande coisa, porque a gente aproxima o cidadão comum do que é o mundo da segurança e tenta passar para eles um pouco daquela sensação de que, assim, tomando alguns cuidados básicos, a gente consegue um cuidar do outro. Então, do ponto de vista de parcerias, eu acho fundamental, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Universidade de São Carlos, né? Ela é uma referência aqui no país quando alguém vai buscar alguma informação quanto a novidades, principalmente na área tecnológica. Isso acaba, de certa forma, quanto mais as pessoas buscam esse tipo de informação, mais ela é divulgada entre os jovens, principalmente. Então, com segurança deveria acontecer o mesmo tipo de coisa, não só ter cursos na área, mas também colocar isso de maneira acessível para o cidadão comum e para os estudantes, de maneira geral, a fim de aquele bichinho que me picou lá atrás, picar também o pessoal. Então, alguns dessas pessoas vão ser tomadas por isso e vão seguir a carreira. Eu costumo dizer que o policial lá nos Estados Unidos é porque ele é policial porque ele ama ser policial. Ele sempre quis isso. Então, acho que aqui no Brasil seria também o mundo ideal, né, para quem quisesse ingressar no mundo da segurança, que ingressasse como eu ingressei, gostando e apreciando a área, né? Tem, é claro, o retorno financeiro, mas não é o mais importante, sim o desafio de você ser tentado a todo momento. Então, isso é muito estimulante do ponto de vista de quem está aqui nessa área. Então, e o jovem, em geral, também gosta de ser estimulado o tempo todo. Então, seria bacana, assim, eles conhecerem como que é dentro desse mundo e tentarem aí ingressar também. Era uma forma de diminuir esse gap aí que a gente tem hoje na falta de bons profissionais aí em segurança. Não só disso, né, cara? A gente sabe que o ensino profissional ele poderia começar antes, né? A indicação de profissões, né? A indicação de conceitos, né? Por exemplo, a gente fala, né? Tipo assim, conceitos financeiros, né? E tudo mais que poderia ser colocado de uma forma mais lúdica, né? No começo, né? Quem sabe muita coisa poderia ser diferente, né? Muita gente poderia agir diferente, né? Então, eu mesmo, né, se eu tivesse talvez um conceito financeiro lá atrás, né, hoje eu poderia estar numa situação aí, por exemplo, sentado aí na cadeira de Silvano, né? Ficaria mais tranquilo, assim, entendeu? Proporcionalmente falando, a polícia comunitária é uma forma, né, de começar essa aproximação junto da sociedade, né? Aqui em Guarujá, ao lado, tem uma escola de direção, né, onde a pessoa faz os cursos para tirar sua habilitação, onde ela tem lá a simulação de toda uma mini cidade onde as crianças
aprendem noções básicas, né, de forma lúdica, já que você falou de como dirigir no trânsito de maneira principalmente responsável, né? Então, você não só dirigindo para você, mas você dirigindo para os outros também. Eu acho que o caminho é assim, é começar de forma lúdica, de maneira até despretensiosa, tá? E mostrando que isso é fundamental também para a nossa vida enquanto ser humano. Eu falo que a gente não está se formando só na área de segurança, a gente está se formando numa área, na verdade, que é para nosso próprio engrandecimento também. Então, quem trabalha com segurança trabalha em servir e disseminar a segurança. Então, é algo assim bem prazeroso e estimulante, tá? Para quem gosta, é claro, e que deveria sim ter mais pessoas dentro desse meio, tá? Descobrir que é muita coisa boa também dentro dessa área. Daniel. Deixa eu aproveitar, Ricardo, dar um alô para o Opa. pessoal que está no chat aqui com a gente também. Claro. Tem pergunta, né? O Maurício ele fez uma pergunta bem interessante, mas como eu já vi que a gente vai entrar nesse bate-papo daqui a pouco, vou esperar um pouquinho. Então, só para dar um alô para quem a gente não cumprimentou até agora, né? Que chegou um pouco depois. Então, o Fernando Nardi chegou, o Maurício Molina, o Flávio Thiago, Reinaldo da Silva, o Maurício Molina de novo aqui, o HP Consultores, boa tarde, a Clélia Cristina, o Fábio Siqueira, a Rose Sampaio, Paola Ibelli, Vinícius Moreira, boa tarde, pessoal, José Carlos Mesquita, Thiago Souza. Tem uma Luciana Fuschini aqui, Daniel. Eu acho que é ela, sua esposa, né? Exatamente. Não vamos provocar brigas em casa hoje. É isso aí, Luciana. Muito boa tarde, Luciana, fantástica. Ela participou com a gente mais de uma vez aqui, ela é fora de série, muito legal. A Suzana Portales está aqui também, participando bastante, o Adalberto Vicente, a Fabiana Portales, o Demarque Zoni aqui, que estava falando a respeito do fundo de tela aí, do Mário, né, que fica distraindo um pouco ele, mas eu não sei se distrai porque some às vezes ou porque ele está babando nas guitarras bonitas que ele tem ali no fundo, né? Então, é isso aí, pessoal. A Fabiana ela fez uma pergunta, o Maurício lhe pergunta a respeito dessa questão da Revolução 4.0 e também a respeito do Estatuto de Segurança Privado, quais as mudanças que a gente deve ter, entrando em modalidade de AD, o que você acha, mas eu sei que a gente deve falar um pouco disso daqui a pouquinho. A Fabiana ela pergunta o seguinte, sobre segurança, existe diferença de curso de polícia e curso de segurança? Existe sim. Dependendo também qual tipo de polícia, né? Então, se a gente tem um curso próprio para quem passou no concurso, né, da Polícia Federal, outro para a Polícia Militar e Civil, tem, por exemplo, uma formação diferenciada depois para quem é oficial em Polícia Militar, para bombeiros, a mesma coisa, idem, tá? E eu falo que a grade hoje a grade básica para a formação, por exemplo, de um vigilante, ela é muito restrita, tá? Ela é bem desatualizada, né? Inclusive exige um nível de escolaridade para a nossa realidade hoje bem baixa, tá? Então, sim, tem muita diferença. E eu falo que essa diferença se dá no âmbito de que a grade de formação para o curso de vigilantes deveria ser uma grade bem mais ampla e com foco mais no ser humano também, no seguinte sentido de preparar, principalmente psicologicamente, o profissional que vai atuar nessa área. Perfeito. Ok. Legal. Daniel, queria pegar um gancho da sua fala. Você começou a falar sobre a cultura nos Estados Unidos, né? Como é a cultura de segurança lá. Você tem umas premissas diferentes aqui da cultura brasileira. Olhando assim para o ponto de vista de qualidade dos nossos profissionais de segurança, agora estou falando segurança privada como um todo, né? Como você acha como está essa qualidade do ponto de vista de entregáveis? O que você acha que falta, ou que de repente poderia melhorar, o que poderia ser aperfeiçoado? Tá. A nossa cultura de segurança aqui, ela já esteve, tá? Bem mais aquém com relação à paridade, por exemplo, a cultura de segurança, e até eu falo a nível de conhecimento dos profissionais de segurança com relação a outros países, tá? Hoje a gente já está assim bem mais avançado nesse sentido, tá?
Então, nós temos excelentes profissionais que atuam aqui no Brasil e excelentes profissionais brasileiros que atuam no gerenciamento de segurança a nível mundial, de grandes empresas mundiais, tá? São pessoas assim que não só têm uma formação excelente, de excelência, mas também são disseminadores de valores e informações de segurança. Não deixa a desejar, não deixamos hoje, tá, aqui no Brasil, nada a desejar para o profissional lá de fora, isso com relação à formação básica, tá? Dado também que hoje tudo é muito mais fácil no quesito de troca de informações, tá? Então, a gente já teve profissionais que... nós temos profissionais que fazem intercâmbios através de suas próprias empresas, tá? Em outras unidades, etc., e que voltam para cá com conhecimento, assim, muitas vezes tem novidades, são coisas boas, mas também tem a nossa prata da casa aqui, não deixa nada a desejar. Eu falo porque eu mesmo, quando entrei na empresa atual, eu entrei como um consultor, né? E a minha função era justamente pegar o ordenamento da minha empresa, que na época era metade americana, e meio que abrasileirar, ou traduzir, ou climatizar os conceitos de segurança da matriz aqui para o Brasil. Então, quando eu comecei esse processo, eu vi que a gente não estava assim tão atrás deles com relação a conceitos de segurança. Dada vista que o quê? Cada região do mundo tem o seu nível de risco também diferente. Então, eu não posso também generalizar a coisa no seguinte sentido de que a realidade, por exemplo, americana seria a melhor escola para a gente seguir. Muito pelo contrário, a gente tem escolas excelentes de segurança na Alemanha, em Israel, no leste europeu também, de alguns países que a gente fala assim, não tem tradição em segurança, mas são países que aperfeiçoaram o seu sistema de segurança, primeiramente para defender os seus cidadãos, mas também depois defender o comércio, a indústria local. Então, tem, assim, esse mundo globalizado de hoje tornou esse distanciamento, vamos dizer assim, com relação ao resto do mundo, bem, bem pequeno, tá? A gente hoje, inclusive, dita algumas novidades em segurança aí para o resto do mundo, tá? O brasileiro é bem resiliente e bem criativo, então a gente contribui muito aí com os nossos colegas de fora também. Muito legal. A gente tem aí um estatuto, né, de segurança privada tramitando aí no Congresso. Parece que já faz até algum tempo que isso aí tá rolando, né? Você acha que isso vai ajudar a unificar e vai ajudar a melhorar esses conceitos de segurança e vai trazer para as empresas um pouco mais de segurança na contratação, porque vai estar tudo unificado dentro de um único estatuto? Você acha, como é que está isso daí? Você está acompanhando isso daí, não? Estou acompanhando porque diz respeito ao futuro, né, da indústria da segurança como um todo e quais serão os próximos rumos, né, da área de segurança. Então, o estatuto ele serve primeiramente para unificar, vamos dizer assim, a forma de se fazer segurança e a forma de se treinar e de se exigir a qualificação do profissional que atua com segurança. Então, a gente tem hoje, de forma bem dispersa aqui no nosso país, dependendo do nicho de segurança onde as pessoas atuam, a gente vê uma discrepância, às vezes, em quesitos básicos, não só de formação, mas também de atuação. Então, posso dizer de novo aqui para Santos, a gente tem uma série de profissionais que atuam no mundo da segurança portuária. Então, esse pessoal não só teve que buscar um conhecimento específico nessa área e que isso pode contribuir de maneira para outras áreas também da segurança, tá? E seguem também um normativo próprio da área que fiscaliza esse tipo de trabalho. Então, o legal do estatuto seria que o quê? A primeira coisa é você balizar todo mundo no quesito formação. O segundo ponto do estatuto que está lá e que é muito importante, que ele já prevê principalmente quais são as novas diretrizes para que o profissional que trabalha em segurança hoje esteja atualizado junto a essa nova realidade do 4.0, vamos dizer assim. Então, ele regula também o mercado de segurança eletrônica de maneira assim, mais
condizente com a realidade de hoje também. Então, assim, é fundamental a aprovação. Uma pena que o Major Olímpio faleceu, que ele era um dos entusiastas aí dessa tramitação desse projeto. Então, eu não espero, na verdade, eu não vejo a hora disso ser aprovado. Infelizmente, tem questões políticas aí envolvidas também com relação a esse tema, né? Como tem para outros projetos de lei também, outros estatutos aí. É uma pena, porque o mercado de segurança precisa, né, vamos dizer assim, dessa atualização que é fundamental para que ele não só se desenvolva, mas que continue, na verdade, se relacionando com outras áreas aqui do nosso país de maneira eficaz. Tá? A gente já tem hoje, esse está sendo aprimorado ou a gente não tem? Nós temos já, não vou chamar de estatuto de segurança, mas nós temos lei específica, tá, que regula o setor, é claro, tá? Só que, assim como eu falei para vocês, no quesito aí de formação básica para vigilantes, o ordenamento que nós temos hoje para a área também é muito aquém daquilo que o mercado hoje necessita na área de segurança. Entendi. Daniel, mas trazendo aqui um pouco dessa evolução, né, 4.0 e toda essa integração, legislação, estatuto, o aperfeiçoamento de todo o segmento. Você acha que, olhando numa vertente do exterior, você acha que aqui no Brasil a gente pode ter algum impacto em diminuição de posições, talvez, ou pode ter algum impacto para o recurso humano, para as posições que nós temos hoje? Você acha que pode ter uma diminuição dessas cadeiras? Vamos dizer assim, para aquelas cadeiras que hoje são ocupadas por pessoas com qualificação média, com certeza elas perderão essas cadeiras, tá? Eu digo que esse mundo atual ele vai separar a humanidade em dois planos, os dominantes e os dominados, tá? Infelizmente, a maior parte vai ser dos dominados, tá? Que são as pessoas que, infelizmente, não estarão preparadas, tá? Para toda essa revolução, tá? Então, elas são aquela parte da humanidade que é sempre reativa. Então, sempre quando você reage a algo, você já está em desvantagem com relação àqueles que se prepararam, né? Então, com certeza, posições aí que hoje são subposições de que qualquer tipo de sistema ou máquina ou mecanização e etc. possa tomar o lugar deles, essas cadeiras serão ocupadas sim. Eu estou falando aí, grosso modo, lá no início da nossa conversa, a gente falou, né, de diminuição e desemprego, né? Então, eu posso falar de um taxista, de um advogado, de uma telefonista, de um peão de obra, tá? Então, esse pessoal, assim, eles vão ter que se reinventar, não vão poder apenas fazer como eles fazem hoje, que é somente reagir, né? Então, é uma parcela da população que só reage, na verdade, tenta sobreviver, né? Então, assim, serão tempos difíceis para uma parte grande da humanidade, mas é um tempo de muita oportunidade para aqueles que já estão se preparando para esse novo cenário mundial. Assim como várias outras vertentes, né, de mercado tiveram que se reinventar, né? Tiveram que se reinventar porque a coisa evoluiu, né? Locadoras não existem mais hoje, locadoras de filmes, né? Hoje a gente tem o Netflix aí bem consolidado, aí, outras plataformas, etc. Então, realmente, no contexto de segurança, eu acho que a direção acho que é muito parecida com isso, né? Acho que é busca da evolução, busca do aperfeiçoamento constante para se manter em sua posição. Nós estamos aqui na organização para a qual eu trabalho, no exato momento onde eu estou justamente migrando do 3 para o 4.0. Então, eu estou afetando, na verdade, a vida de todos os profissionais hoje que trabalham com segurança na organização. Então, a preocupação aqui inicial não é só, por exemplo, eu estar preparado para o novo contexto, né? Mas também a minha obrigação é estar preocupado justamente o que vai ser dessas pessoas, né? Quais serão os novos desafios para esses profissionais, em que ponto eu posso não só auxiliá-los, mas também orientá-los para que eles simplesmente não sejam
infelizmente, descartados. Então, acho que a lição de tudo isso é que a gente, sim, tem que estar bem antenado, estar bem preparado, estar antecipando cenários, mas, principalmente, a gente tem que se preocupar com aqueles que não podem usufruir dessa onda. Então, acho que o nosso papel também, enquanto, principalmente, gestor de segurança, é esse também. Por isso que eu trouxe o tema aqui hoje para o nosso bate-papo, porque o 4.0 em si está bem assim batido e disseminado, mas e com relação aos seres humanos, né? Com relação a tudo isso? Então, eu acho que a grande questão é como cada um de nós vai se portar frente a toda essa mudança, tá? E a pandemia acelerou tudo isso mais ainda. Então, é preocupante para quem não está preparado, mas, ao mesmo tempo, para quem está preparado, tem aí uma missão em inserir a maior quantidade possível de pessoas nesse novo contexto. E mudou, né, cara? E aí, por um lado também, né, essa questão, a gente sabe que tem diversas empresas no Brasil que fecharam, né, que estão olhando para o conceito de segurança também de uma outra forma, né, porque aí são prédios abandonados, né, e aí eu coloco pessoas, não coloco pessoas, porque são ativos ainda que estão ali dentro, às vezes máquinas caras, né, e tudo mais, tem que ser protegidas, não só os lugares que hoje estão em trabalho, né, só as indústrias também. Isso também é uma questão de novos perfis, né, de se manter um prédio, né, com ativos caros, né, em segurança, né, porque aí a gente sabe que tem depredação e tem uma série de coisas aí que vem aí junto com isso, né, e aí você trabalhar uma equipe de segurança, né, para começar a olhar esse tipo de projeto, nesse tipo de proteção, né, com olhos através da tecnologia, né, com olhos através não de reação, né, mas ser proativo, né, em algum momento, para que aquilo ali não seja invadido, né, para que aquilo não seja depredado e tudo. Então, a gente sabe que a gente se preocupa muito, cara. Eu já falei isso aqui em outros Security Talks também, justo com esse profissional de segurança, sabe? Com o profissional de segurança que está ali na central de monitoramento, né? Com o profissional de segurança que está no front ali, né? Um dos nossos papéis aqui nos projetos que a gente desenvolve é buscar também a orientação, né? E a certificação dos profissionais que estão para trabalharem com as novas tecnologias, inclusive com aquelas que a gente entrega, né? Então a gente tem essa preocupação. A gente busca isso sempre que a gente vai colocar isso em algum cliente, né? Colocar a inovação, né? Colocar nossos analíticos e tudo mais dos clientes. A gente busca também o treinamento e a capacitação de todo mundo, né? Para que todo mundo possa usufruir, né? Aprender e utilizar esse tipo de recurso, não só onde está ou qualquer lugar que for trabalhar, né? Show de bola. Pessoal, é muito triste o que eu vou falar agora, mas nosso tempo está estourando, né? O bate-papo está fantástico. Eu acho que essa é uma conversa que a gente pode ir numa narrativa aí que vai ficar até meia-noite, porque tem muita coisa aí a ser considerada, a gente ponderar ainda, né? Sem dúvida nenhuma. O Fernando Nadi colocou aqui, né, a filosofia Kaizen, né? Melhoria contínua, né? Não tem jeito, é o caminho, né? A gente não tem opção. Quem não se atualiza, quem não busca essa melhoria, vai ficando para trás e, eventualmente, vai ficando até sem emprego, né? Não tem muito o que fazer, porque é o processo, né? Se a gente evoluiu muito rápido nas últimas 2 décadas, esperem a próxima, né? Que ela deve evoluir muito mais rápido ainda. Eu vou pedir, então, para os meus queridos fazerem as suas considerações finais, por favor, começando pelo Ricardo, depois o Mário, e, por último, nosso convidado especial, o Daniel. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um bate-papo que, como o Silvano comentou, acho que a gente poderia ficar aqui até 8, 9 horas da noite, aqui, sem dúvidas, discutindo e trazendo outras informações importantes sobre o tema. Realmente, o meu ponto de vista é que nós temos muito o que fazer. A gente tem que se aperfeiçoar, tem que buscar informação, porque realmente as próximas décadas eu acho que a atualização, o aperfeiçoamento, o dinamismo será cada vez maior. Então,
Acho que a mensagem mais importante, acho que é essa. E obrigado a todos pela oportunidade. Eu queria primeiro falar que o Maurício ele mandou uma mensagem para mim aqui no WhatsApp. Ele fez uma sujeira comigo aqui. O cara manda mensagem falando que seu nariz está sujo, né, velho? Aí você fica com aquela vontade danada de passar a mão no nariz. Aí tem troco. Cara, agradecer, Daniel, demais essa inserção nessa questão do profissional 4.0. Ricardo, valeu, cara, pela participação sempre aí dessa parceria fantástica com a ICTS, que tem sido, temos todos nós a gente está muito feliz com isso, né? Tem sido muito bacana aprender, né? E construir projetos, né, gerenciados com essa questão de gerenciamento de risco e tudo, né? É diferente, cara. Eu confesso para você que é diferente e engrandece os projetos de segurança eletrônica utilizando a experiência de quem faz gestão de risco. Nós que agradecemos. Dizer, cara, que a Avante, a gente tem um discurso muito importante que é aproveitamento de legado de equipamento, né? Que a gente faz aproveitamento, utiliza o equipamento que tem para poder colocar soluções de tecnologias que a gente tem. Mas a gente também, cara, diz que a gente remaneja, apoia, reestrutura o profissional de segurança também para trabalhar com as nossas tecnologias, né? Então, a gente agrega valor também à profissão de segurança para que ele possa operar, né, e crescer e aprender bastante sobre tudo isso que a gente tem. A gente tem essa preocupação e conversa muito sobre isso, do nosso papel, né, como empresa fornecedora de tecnologia, no engrandecimento aí das profissões de segurança também. Silvano, obrigado mais uma vez aí, é sempre bacana estar aqui. Quero ver se eu participo mais aí, que eu acho que eu estou participando pouco. Vou dar um jeito de voltar mais aí também. Olha lá. Depois que você foi liberado pela Globo, cara, tá tranquilo. Pô, vou escutar uma semana agora isso. Show de bola. Daniel, por favor. Bom, queria agradecer o Mauro Naves, né? Nosso querido colega Mário. Ricardo, prazer em conhecê-lo também. Silvano, excelente pessoa. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer aos colegas de OSA que também acompanharam aqui o nosso bate-papo, a minha esposa, a família também, tá? Caso alguém queira alguma informação complementar do que eu falei aqui, eu deixei aqui no nosso chat, Silvano, o meu e-mail pessoal. Daí eu não sei qual seria a forma, mas pode compartilhar com quem quisesse mais informações. A gente não falou, tem muito assunto, na verdade, então eu poderia falar sobre isso. Você quer que eu coloque no chat do YouTube? Isso, por favor. Tem segurança, o profissional 4.0, segurança de eventos, segurança de transporte de cargas e valores, aquele profissional que faz segurança bancária. Então, são vários nichos aí. Quem trabalhar em alguma dessas áreas aí, quiser mais informações, principalmente não só do perfil, mas daquilo que o mercado espera, né, do profissional para essas áreas também, fiquem à vontade aí para nós trocarmos informações. Tá? Estou à disposição. Vamos aproveitar que o mundo todo é virtual, é acesso rápido e eficaz, né? E usar a favor da segurança. Então, como o Mário falou, já que você aproveita legado de equipamentos e também de pessoas, eu acho que a mensagem de hoje é essa. A gente tem que evoluir, sim, com relação a tudo que nos norteia, mas principalmente evoluir como seres humanos. Então, não adianta nada a gente ser super 4.0 e não sermos humanos. Sem dúvida nenhuma. Junto uns aos outros. Tá? Muito obrigado, pessoal. Fantástico, muito obrigado. Gostei muito da ideia do Maurício, eu vou fazer isso algumas vezes aí também. Pessoal, o bate-papo de hoje ele foi fantástico. Eu acho que é muito legal porque a gente teve um bate-papo que ele foi muito mais pautado não só a tecnologia em si, mas a falar mais das pessoas, do contexto de segurança, e isso é enriquecedor sempre. Nós somos de um segmento que ele ainda, de um lado, ele está bem amadurecido, de outro lado, ele ainda precisa amadurecer mais, temos muito para evoluir, né? E quanto mais a gente refletir, quanto mais a gente pensar sobre o assunto, certamente mais rápido e melhor a gente vai evoluir. Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês que nos acompanhou em casa, aí, que nos acompanhou do seu local de trabalho.
ou se for o mesmo lugar hoje em dia, que vai ser muito comum também, né? Você estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Muito obrigado pelo seu tempo. Daniel, muito obrigado por estar conosco aqui. Gratidão mesmo por compartilhar todo esse conhecimento. Ricardo, bem-vindo novamente. Volte mais vezes. Com certeza. E Mário, brincadeiras à parte, muito obrigado pela tua participação aí, tá? Volte mais vezes também. Obrigado à Avante pela confiança, estar conosco aqui no Security Talks. Você aí que está acompanhando, não esqueça de deixar o seu like antes de se conectar e fica atento que a gente continua com a nossa programação. Daqui a pouco tem linha de frente, hackeando marketing também. Legal? Muito obrigado. Até daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.